Tem alguém com frio? Tem uma galera aí que tá bem capotada, né? Pra mim tá quente ainda, pode esfriar mais. Eu gosto muito de frio, né? Acho que me acostumei muito cedo, né? Estudando no IPAI, 3 anos, né? Lá faz frio bom, um frio apertado, né? Depois em São Paulo também, que é um lugar mais frio. Então acho que eu, né, acabei me acostumando e gostando do frio. Mas que bom que você veio, a despeito do frio, é, do cansaço, né? O pessoal aí que trabalhou, né? Esteve aí o final de semana empenhado com os aventureiros, né? Parabéns. É, Sem dúvida, as crianças de nossa igreja, né? A juventude de nossa igreja foi muito abençoada e é muito abençoada através do trabalho do Clube de Aventureiros, né? Que nós possamos sempre que possível, né? Quando não possível também, quando for difícil, né? Apoiar essa iniciativa, apoiar o nosso clube, né? Que com certeza Deus é louvado através do trabalho dele, certo? Eu queria fazer uma pergunta para a igreja hoje, e eu queria, não precisa responder em voz alta, né, mas pensa aí e responda para si mesmo sinceramente, tá? Sinceramente, sem, né? Não precisa falar em voz alta, então você pode ter a liberdade de pensar da forma mais aberta, mais sincera possível. Quando foi a última vez que você demonstrou gratidão a alguém de verdade? E aí, foco no de verdade, né? Uma coisa é você chegar ali, né? Ô, muito obrigado, viu? Né? A outra coisa é você ser grato de verdade, certo? Quando foi a última vez? Hoje, ontem, semana passada, mês passado, ano passado? Não me lembro. Pode ser o caso também, né? O fato é que a gratidão, irmãos, ela não é somente um indicador, né, um indicativo de boa educação, certo? A gratidão, ela é, na verdade, uma disciplina espiritual, certo? Então, muitas vezes a gente acha que a gratidão é basicamente educação. Eu sou uma pessoa educada, eu vou lá e falo muito obrigado, por favor, né, dá licença, tal, pá. Eu sou educado, né? Então gratidão é educação. Não, gratidão não é apenas educação. Né? Gratidão é uma disciplina espiritual. Na caminhada cristã, a gratidão é um reflexo de um coração que reconhece sua total dependência de Deus. Olha que coisa legal, né? Então, se você anda por aí ingrato, né, revoltado com as coisas, provavelmente você não está ali em total dependência de Deus, certo? Tem algumas histórias na Bíblia que retratam muito claramente, né, muito bem essa questão da gratidão, mas eu acho que quando eu falei em gratidão já veio uma na cabeça dos irmãos, certo? Uma história que talvez a mais conhecida, né, quando o tema é gratidão na Bíblia, que é justa a história ali que está no Evangelho de Lucas, né? Sobre quem? Sobre os 10 leprosos, exatamente. Bom, vamos abrir a Bíblia então, em Lucas, no capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo 15. Lucas 17, a partir do versículo 15. Amém? Então vamos lá. O versículo 15 diz assim: E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre a sua face a seus pés, dando-lhe graças. E ele era um samaritano. Interessante que a Bíblia faz questão, né, de colocar aqui que ele era samaritano. Depois a gente vai voltar nisso. Versículo 17: E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados? Onde estão os 9? Aí a gente vai parar por aqui. O contexto é sempre muito importante quando a gente vai estudar a Bíblia, certo? Eu gosto de imaginar as histórias da Bíblia, né? Eu gosto de me colocar ali como um espectador, às vezes, né? Eu acho que isso ajuda a gente um pouco a entender a profundidade, o peso, né, que algumas coisas que são ditas, né, alguns fatos ali, alguns acontecimentos, o peso que eles de fato têm. E às vezes quando a gente está lendo assim de forma, né, dinâmica, até às vezes a gente passa por cima e não se atenta, né? Mas eu gosto de pensar, de me imaginar lá, né? Então imagina Jesus ali com seus discípulos, né? E de repente um grupo, né? E os irmãos sabem que naquela época
o leproso ele era um isolado, ele era exilado, né? O cara que era leproso, a pessoa que era leprosa, ela tinha que, por obrigação, né, andar toda tapada, né, toda vestida, toda, né, encoberta, e quando se ele visse alguém, ele tinha que gritar o quê? Imundo, leproso, não sei o quê, tal. Porque era por lei que, né, que ele não pudesse ter contato com mais ninguém para evitar que a doença passasse. Então você imagina como era já a situação desse grupo, né, desse grupo social, especificamente desses 10 aí da história, né? Mas diz a Bíblia também que ao ver Jesus, eles pediram o quê? Eles gritaram o quê? Imundo? Não, eles gritaram misericórdia, né? Eles reconheceram Jesus, sabiam quem ele era, e naquele momento eles gritaram misericórdia, né? E isso foi em reconhecimento do poder e da compaixão de Jesus, né? Na nossa vida, há algo muito semelhante à lepra, né? Que às vezes a gente falha em pedir a Jesus que nos cure ou nos livre disso. Alguém tem alguma ideia do que é isso? Do que é a lepra da nossa vida? Pecado, né? O pecado tem um efeito muito mais devastador, né, do que a lepra. Muitas vezes, como os leprosos, né, ele vem devagarinho, ele não se apresenta de uma forma é, é, terrível, de uma forma grande, ele vem devagar, né, tem uma feridinha, e aí ao passar do tempo aquela feridinha cresce, abre outra ferida e assim vai. Da mesma forma, é o pecado na nossa vida, né? A lepra, ela né, o pecado, ele é comparado à lepra na Bíblia. E assim como aqueles leprosos, nós estamos espiritualmente imundos sem Cristo. Nós precisamos, carecemos da misericórdia de Cristo para nos limpar da imundície, da lepra, né, da sujeira que é o pecado, né? Bom, Jesus então, né, agora quando recebe aqueles 10 homens, né, 10 leprosos, o que que ele fala com eles? Qual que é o teor da conversa, né? Jesus fala para eles o quê? Bom, agora vocês precisam fazer o quê? Ir se mostrar aos sacerdotes, né? Segundo Levítico 14, apenas o sacerdote poderia declarar, né, alguém limpo. E aqui tem um detalhe interessante que a gente talvez nunca se atentou, e eu lendo a história eu achei bem legal, que eles não foram imediatamente curados, certo? Quando eles pedem misericórdia, Jesus fala com eles, eles não saíram dali curados já, certo? Eles foram curados provavelmente no caminho. Isso ensina para a gente uma lição muito interessante. Às vezes, você vai pedir alguma coisa, você vai estar precisando, você vai estar numa situação talvez tão complicada quanto a dos leprosos, e você vai pedir pelo milagre, você confia em Deus, tudo certo, tem fé, e o milagre não vai acontecer naquele momento. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Às vezes a gente se ajoelha ali no pé da cama, de madrugada, e fala: Senhor, eu estou precisando disso ontem. Preciso da resposta para desse problema. Eu preciso que o Senhor me dê uma luz agora, né? E às vezes a resposta que a gente tem é o silêncio, né? A gente não consegue ouvir ou não recebe a resposta de Deus imediatamente, mas, né, mediante a nossa confiança e a nossa fé, conseguimos muitas vezes também ao longo do tempo reconhecer a bênção de Deus, né? O milagre que vai acontecendo no processo, né, no nosso caminhar, né? E temos que ser gratos a Deus da mesma forma, né? Eles não foram curados imediatamente, mas enquanto iam. A fé, olha que frase interessante, né? A fé foi demonstrada não pelos resultados imediatos, mas pela obediência. Isso aqui uma frase bem legal aqui do texto, porque a gente falha muito em ligar a fé à obediência, certo? O ser humano, naturalmente, por conta do pecado, tem uma dificuldade tremenda em obedecer. Concordam? A gente consegue ver isso muito rápido, muito cedo, com os filhos, né? Com crianças, né? A dificuldade, às vezes, que eles têm em obedecer coisas simples, né? Comandos simples ou ordens simples que os pais dão, né? A gente já consegue notar muito cedo uma enorme dificuldade.
Isso é natural do ser humano, é natural da carne, essa desobediência, né? Afinal de contas, a obediência é um sinal de santidade, um sinal de conversão, um sinal de fé, né? Então, não tem como haver obediência num ambiente onde o pecado governa, né? Então, é importantíssimo que nós sejamos obedientes como forma de confirmar a nossa fé, né? Somos obedientes a Deus através, claro, né, dos mandamentos, mas somos obedientes também através das demais coisas, dos demais conselhos que estão na Bíblia, né? Por exemplo, quando você vem à igreja comungar, quando você faz o seu culto pela manhã, o seu culto à tarde, você está sendo obediente a Deus. E aí você confirma a sua fé. Muito mais do que a pessoa que bate no peito, né, e professa, eu sou cristão. Olha como, né, igual os fariseus faziam, né? Eu me orgulho da minha santidade, né? Eu sou tão humilde que chega, chega a explodir, né, de tanta humildade. Então, é importante que nós sejamos, né, obedientes. Bom, a Bíblia continua dizendo, né, que os 10, então, né, foram felizes, eu imagino, né, na certeza da cura. Chegaram lá, se mostraram sacerdote, foram declarados puros, curados, né? E agora, é, o que acontece, né? Quantos voltaram? Quantos voltaram? Um, né? É, isso é uma coisa, até, eu diria assim, quando eu estava lendo, né? Eu pensei, é algo que incomoda a gente, né? A ingratidão é algo que nos incomoda, na verdade, quando você às vezes ajuda alguém até com coisa pouca, né? Até com alguma coisinha, emprestei ele, o cara atolou, agarrou no barro ali, eu fui lá com a enxada, fui lá né, ajudar a empurrar, tal, ele nem falou nada. No outro dia, quando eu estava precisando, ele nem me ajudou. A ingratidão incomoda muita gente, né? Imagina agora aqui no caso de Jesus, né? Aqueles homens estavam condenados à morte, né? A viver uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida de exílio, é, e agora encontram o Salvador e são curados, e quantos voltam? Quantos ficam agradecidos? Né? Apenas um. Né? Mas esse um, diz a Bíblia, né, que ele volta, né, gritando e feliz e glorificando a Deus, né? E ao ver Jesus de novo, ele se prostra ali aos seus pés, né, em humilde adoração e agradece a Deus, agradece a Jesus de verdade pelo que aconteceu com ele, né, o que aconteceu em sua vida. Né? E daí o que acontece? A pergunta de Jesus é algo incrível. Né? A pergunta é muito específica. Né? Não foram 10 os curados? Então olha só. Né? Não foram 10? Onde estão os outros 9? Né? 9 receberam a bênção e desapareceram. Apenas um reconheceu a bênção que recebeu. Será que estamos entre os 9 agradecidos pelas bênçãos, mas esquecidos do doador? Será que eu estaria na, nos 10%? Ou estaria nos 90%, né, nos 9 que não voltaram? É muito fácil a gente. Não, eu estaria, lógico, sou agradecido. Eu estaria ali do lado, né? Não seriam, se fosse eu na história, não seria um, seria dois, né? Que teria voltado para agradecer. Mas a gente falha no dia a dia em demonstrar gratidão em situações simples, básicas. Né? Será que nós somos gratos, por exemplo, ao nosso marido, à nossa esposa, né, por tudo que ele ou ela faz por nós? Será que nós somos gratos aos nossos familiares, nossos amigos, pelo bem que eles fazem por nós? Será que nós somos gratos à nossa igreja, à nossa comunidade, pela bênção que eles são em nossa vida? E quando eu falo de gratidão aqui, não é aquela gratidão fria, simples, né, de muito obrigado, que legal, né, obrigado por isso, obrigado por... Não, é a gratidão demonstrada, a gratidão manifestada, né, através das suas ações. Né? Muito mais fala um ato, né, de agradecimento do que um simples muito obrigado. Quando você, de fato, mostra, né, manifesta gratidão através de uma ação, todos conseguem ver, né, que você é uma pessoa grata, né, que algo aconteceu com você e você ficou grato, você está agradecido por aquilo. Né?
Quantas vezes a gente recebe algo de graça, né? Recebe um dom, um presente, né? Recebe alguma ajuda e a gente parece que esquece, né? E por qualquer outro motivo, por menor que seja, a gente acaba às vezes até esquecendo completamente disso e agora, na verdade, até fazendo o contrário, né? A gente acaba brigando com a pessoa por alguma coisa, né? Ou reclamando, ou nos queixando, sendo que precisávamos, né? Na verdade, mostrar gratidão, né? Como é que um filho mostra gratidão aos pais, né? Como é que um filho ou que uma mãe, né, mostra gratidão aos filhos também, né? Um filho mostra gratidão aos pais através da obediência, certo? Quando nós queremos também mostrar a gratidão a Deus, nós precisamos mostrar através do quê? Da obediência, né? Como que você vai dizer que você é grato a Deus pela maravilhosa graça dele, né, pelo sacrifício do filho dele por nós, sendo que você desobedece a cada curva, né? Sendo que a cada chance que você tem, você o nega através do pecado, né? As coisas não, parece que não, não combinam, né? Não tá certo. Certo? Bom, a gratidão, ela é uma defesa contra o orgulho e a apatia espiritual, né? Ser grato a Deus nos defende de sermos orgulhosos. As duas coisas não podem coexistir, né? Um coração cheio de orgulho, ele não tem lugar para gratidão, né? Porque você vai estar pensando sempre em si, né? O eu vem sempre primeiro, né? Ah, eu não vou ajudar ali na igreja naquele projeto, não, porque eu estou precisando trocar o pneu do meu carro. Ah, porque eu quero comprar uma roupa nova. Então não vou, não posso ajudar, né? Mas quando a igreja tem algum projeto, alguma coisa, né, que visa ajudar a comunidade, eu quero ser o primeiro da fila. Eu quero ser o primeiro a receber a benção, né? Que Deus nos ajude a não termos esse sentimento, né? O sentimento de orgulho, né? De egoísmo, né? Ellen White diz assim no livro A Ciência do Bom Viver, na página 251: nada promove mais a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão e louvor. Isso aqui é muito verdade, porque um exemplo pessoal, né? Eu tenho essa facilidade, né? Eu agradeço a Deus por isso, eu acho que é um dom que Ele me deu, esse dom da gratidão. Eu consigo muito facilmente sentir isso e me lembrar de coisas boas que alguém fez para mim, até mesmo quando a pessoa esquece, né? E demonstrar gratidão, né? Isso é algo muito importante, porque, mas eu também sei que muitas pessoas não têm essa mesma facilidade, né? É algo que a gente precisa desenvolver, né? Como eu disse anteriormente, né, você precisa esvaziar o seu coração. E esvaziar o coração de si mesmo sempre é um processo doloroso, né? Nunca vai ser fácil para você colocar outra pessoa, né, ou o bem de outra pessoa, o desejo de outra pessoa antes do seu, né? É meio que um padrão do ser humano, a sua configuração de fábrica, vamos dizer assim, não de fábrica, né, que Deus nos criou para sermos perfeitos, né? Mas ali a adulteração do pecado fez com que as suas configurações fossem trocadas e agora você tende a sempre se colocar primeiro, né? A gente sempre pensa em nós, né, em detrimento do outro, né? E fazer o contrário exige um sacrifício tremendo. É muito difícil quando a gente precisa desprender nosso tempo para fazer algo para alguém. Ainda mais sem cobrar nada, ainda mais de graça, né? Ainda mais como demonstração de gratidão, né? Quanto mais para Deus, né? Nós demonstramos gratidão a Deus através do quê? Né? Através da obediência, através do vir à igreja, aqui para adorar, ter um encontro com Ele. Assim nós demonstramos gratidão a Deus. Demonstramos gratidão a Deus também quando nós fazemos o bem aos nossos próximos, né? A cada um dos meus pequeninos irmãos, não é verdade? Então, se você toma tempo, desprende do seu tempo para fazer uma visita, para entregar uma literatura, né, para orar com alguém, isso demonstra que você é grato a Deus pelo que Ele fez na sua vida, né? E essa coisa maravilhosa, né, essa transformação grandiosa que foi feita em sua vida, você, pela gratidão, agora deseja que aconteça com a outra pessoa também. Então, isso é muito, muito importante. Existem alguns outros textos bíblicos, né, que falam muito sobre a gratidão. Né? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,18, né, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, né, para convosco. E aqui fica muito importante a gente lembrar que a vontade de Deus não é agradecer por tudo, mas em tudo.
certo? O texto de Tessalonicenses é muito claro, né? Em tudo, não por tudo, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Será que você é capaz de agradecer a Deus quando, sei lá, quando você fura um pneu, né, no meio da estrada, você está longe, não tem ajuda, não tem nada, não tem um posto perto, não tem nada? Será que é fácil a gente dar graças a Deus nessa situação? Será que é fácil a gente dar graças a Deus quando, sei lá, a gente está lá no meio da roça apanhando café e acerta um pé que tem uma caixa de marimbondo bem grande? Né? Será que é fácil dar graças nessa situação? É muito fácil a gente sair xingando, né, e ficar com raiva, né? Mas a Bíblia diz que nós precisamos aprender e nos disciplinar a dar graças em toda e qualquer situação. Nós sabemos aqui pela história também que Paulo não estava numa situação fácil, né? Paulo não passou por bons bocados ali no final de sua história, né? Muito pelo contrário, ele tem uma lista grande de coisa ruim que aconteceu com ele, né? De castigos, de açoites, né? E espancamentos que ele sofreu na mão dos seus perseguidores. Mas ainda assim, mesmo nessa situação difícil, ele foi capaz de dar graças, de agradecer, né? Um coração onde há gratidão, um coração cheio de gratidão, não tem espaço para orgulho, né? Não tem espaço para o egoísmo, para o eu, né? Precisamos garantir que nossos corações estejam vazios, esvaziados do eu e cheios de gratidão. O outro texto é Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. A gratidão nos conduz à presença de Deus, né? Então, um coração grato é um coração que te leva à presença de Deus. Outra coisa muito interessante, coisa muito importante, né, que nós temos na Bíblia e é uma das nossas doutrinas também, né, é o nosso lembrete semanal da gratidão a Deus. Que lembrete é esse? O sábado, né? O sábado é um lembrete semanal de gratidão pela criação e pela redenção. Gratidão não deve ser um evento, deve ser um estilo de vida. Olha só que coisa legal, né? Deus deixou um dia separado para que nós pudéssemos demonstrar gratidão a Ele através da adoração específica, né, e especial neste dia. Tamanha a importância, né, desse sentimento, do sentimento de gratidão, né? E aí eu coloquei aqui, né, algumas aplicações práticas, né, ou algumas dicas que nós podemos fazer para cultivar esse coração de gratidão, né? Talvez você fique pensando, tá, mas como é que eu tenho dificuldade, né, em fazer isso naturalmente? Como é que eu posso criar esse bom hábito, né? Bom, o primeiro é agradecimento diário. Comece e termine o seu dia listando motivos de gratidão. Ou seja, começou o seu dia, na sua oração com Deus, fala: Senhor, obrigado por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, porque eu tenho uma cama quentinha para dormir, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, né? Obrigado porque eu dormi bem, obrigado porque eu acordei com vida, né, com saúde. E ao deitar também, agradeça a Deus, Senhor, obrigado porque tenho certeza que durante esse dia de trabalho o Senhor me livrou de muita coisa que eu nem sei, né? Obrigado porque eu consegui trabalhar, porque eu tive força, obrigado porque eu tenho uma família que me ama, né? Tudo isso são motivos de gratidão que você pode exercitar, que você pode falar com Deus, né? Outra dica, louvor antes de pedidos, né? Em oração, comece agradecendo antes de pedir, né? Então, crie esse hábito, agradeça a Deus primeiro, antes de pedir. O terceiro, expressões públicas, né? Compartilhe testemunho, né? Gratidão encoraja outros. É uma coisa que a gente podia exercitar aqui na igreja. Eu sei que a gente já falou disso algumas vezes, mas seria bom que em algum culto, né? Ou de domingo, ou nas quartas do poder, a gente tivesse um momento, como se fosse um momento de oração, mas não para pedidos, mas sim para a gente testemunhar dos nossos pedidos que foram atendidos, né? Isso aí vai criar na igreja, vai desenvolver nos irmãos um espírito de gratidão coletiva e vai ainda mais, né, incentivar a igreja a orar e pedir a Deus quando nós testemunharmos as coisas boas, dos pedidos que Deus respondeu. Mais uma, gratidão nas provações, né? Agradeça a Deus durante os momentos difíceis, né? Como Paulo disse, agradecer a Deus em tudo.
Então, se algo de ruim estiver acontecendo com você, é nessa hora que você precisa se ligar a Deus e agradecer. Lembrar de não permitir que o inimigo entre no seu coração e encha de orgulho, encha de raiva, né, de ira, mas sim permita que Deus entre e encha seu coração de gratidão nos momentos difíceis também. Ensine as crianças a serem gratas, não apenas educadas, certo? Pratique gratidão como igreja, celebre orações respondidas e agradeça nos cultos, né? Normalmente a gente tem o costume de fazer muitos pedidos, né? Normalmente acho que fica até uma proporção, fica desproporcional, na verdade, né? A gente pede muito e agradece pouco, mas o ideal seria que fosse talvez até o contrário, né? Que a gente agradecesse mais a Deus publicamente, né? Isso seria muito bom. Jesus, né, ali ao final, ele diz ao samaritano, né, levante-se e vá, a sua fé o curou, né, em algumas versões, e salvou, né. A palavra usada aqui, em grego, né, é sozo, que significa salvo, né, não apenas curado. Então, o que Jesus está dizendo para ele aqui é vá, porque a sua fé te salvou. Os 9, e aqui, muita atenção nesse ponto, né, os 9 leprosos foram curados fisicamente, no corpo, mas apenas um foi curado na alma. Apenas um teve seu coração transformado. Irmãos, a gratidão não apenas responde à bênção, ela aprofunda a bênção. Olha que coisa legal. Quando você é grato por uma bênção que Jesus te deu, que Deus te deu, você está se sujeitando, você está sendo recebendo uma porção ainda maior, mais profunda daquela bênção. Olha que coisa legal. Deus ainda pergunta hoje: onde estão os 9? Será que essa pergunta é para você? Né? Será que aqui na igreja do Manteiga Deus pergunta também onde estão os 9? Né? Por que tem tão poucos aqui hoje? Né? Porque só tem um aqui, 10%? Onde estão os 90%? O que houve? A gratidão é a linguagem do céu. Se planejamos viver lá, precisamos aprender o idioma agora. Não tem lugar no céu para pessoas ingratas. Afinal de contas, o céu foi nos dado de graça? Ou foi nos dado. Você precisa pagar alguma coisa? Né? Precisou pagar alguma coisa você para obter o céu, a graça de Deus? Não. Será que você vive com gratidão ou tem se esquecido da graça de Deus? O meu desejo para a igreja hoje, para os irmãos, é que nosso coração seja de fato preenchido pelo Espírito Santo e, portanto, de gratidão. Nós possamos mostrar gratidão, não apenas a gratidão horizontal, né, aos nossos irmãos, mas também, principalmente, a vertical a Deus.